Vós fostes, Senhor, o refúgio para nós, de geração em geração. Desde sempre, para sempre, vós sois Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 8 de março, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Iniciemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E neste mesmo amor de Cristo, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa terça-feira a liturgia nos propõe uma reflexão sobre a oração. Mas como estamos rezando nesse tempo da Quaresma, neste tempo favorável para a nossa conversão? Como anda a nossa vida de oração? Como é a nossa oração? A minha oração é uma oração ensimesmada em mim mesmo, só para mim, para as minhas necessidades? Ou é uma oração voltada para o bem de todos? Meu irmão e minha irmã, a oração que nos é pedida é aquela oração que consiste em esquecer de nós mesmos, abster-nos do nosso próprio eu, para olhar pelas necessidades dos outros, nos lembrar dos outros, do nosso próximo, das outras pessoas que mais precisam. Mas, mais do que uma série de pedidos que nós podemos fazer na oração, muitas vezes nos esquecemos do principal dentro da nossa vida de oração, que é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida em primeiro lugar. Será que você se lembra de agradecer a Deus todos os dias quando você se levanta, desperta para um novo dia? Será que você lembra de agradecer a Deus pela sua saúde, agradecer a Deus pelo seu trabalho, agradecer a Deus pelos seus estudos? Agradecer também no final do dia pelo seu dia, mesmo com as dificuldades e os problemas, agradecer a Deus. Porque se você chegou naquele momento em casa, já está prestes a descansar, é porque Deus te deu condições e forças para que você pudesse completar aquele dia, por mais difícil que ele possa ter sido. E além do mais, a oração também, ela deve ser sempre acompanhada, como nós podemos dividir esta palavra oração em orar e ação. Então a oração nunca é um momento apenas de palavras que são ditas, mas que fica somente por parte do Senhor fazer a sua parte e nós
ficamos só na condição de pedintes. Não é isso. A oração, como eu acabei de dizer, é orar com ação. Isto é, aquilo que eu rezo, a minha oração deve ser colocada em prática também na minha vida, no meu dia a dia, concretamente. Se eu peço a Deus algo na oração para mim, para que eu possa ser mais simples, mais humilde, para que eu possa aprender a perdoar, eu tenho que fazer esse exercício no meu dia a dia. É a minha parte. Deus fará a dele com toda certeza e a cumprirá. E eu, será que estou fazendo a minha parte de colocar tudo isso na minha vida de uma forma concreta e realmente fazer a experiência, principalmente do perdão? Aqui, Jesus diz no início do Evangelho que ele alerta os seus discípulos para que não façam uma oração utilizando de muitas palavras. Porque muitas vezes, muitas palavras saem da nossa boca na hora de orarmos, de rezarmos, e são palavras que são jogadas ao vento, não saíram do nosso coração. Muitas vezes de forma mecânica nós rezamos. E aí vem a oração do Pai Nosso, que muitas vezes é tida pelos nossos irmãos crentes como uma repetição. E muitas vezes nós agimos assim mesmo, como uma mera repetição. E assim não deve ser feito. Porque se nós analisarmos, entendermos, compreendermos cada palavra da oração dita do Pai Nosso, nós vamos entender, compreender que é uma oração completa, que é uma oração que nos apresenta, Jesus nos apresenta um modelo de oração eficaz, necessária, uma oração simples, elevada a Deus. E no Pai Nosso ele diz: Pai Nosso que estais nos céus. Jesus não coloca Deus apenas como seu Pai, mas como Pai de todos, nosso Pai. Santo é o seu nome. Que seja feita a sua vontade, tanto no céu como na terra, em todo lugar, a cada momento, a cada instante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que não nos falte o alimento corporal e nem o espiritual, e nem a saúde para poder trabalhar. Aí pegam neste momento algo muito importante que Jesus comenta no finalzinho do Evangelho de hoje, sobre a questão do perdão. Olha só que muitas vezes nós rezamos a oração do Pai Nosso, não prestamos atenção na seriedade do que estamos rezando, porque nós estamos falando com Deus. Não estamos jogando palavras ao vento, é com Deus que nós estamos rezando o Pai Nosso, é para Ele. Ela está sendo levada até Ele. Quando nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor pode me perdoar à medida que eu perdoar o meu irmão, que pecou, que errou contra mim. Em outras palavras, então, estou dizendo que, Senhor, me perdoa se eu perdoar. Se eu não perdoar, o Senhor não precisa também me dar o perdão. Olha que coisa séria isso. E é essa oração que nós fazemos a Deus. E depois ele termina: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. As tentações, Deus nos livra, muitas vezes, mas somos nós que muitas vezes nos deixamos cair pelas tentações do mal, pelas tentações do demônio na nossa vida. Porque ele já foi vencido. Nós que amamos, que cremos, nós que somos cristãos, batizados, nós já temos a plena certeza de que Cristo venceu o demônio, o mal, porque ele ressuscitou, nos deu uma vida nova. Mas, mesmo assim, muitas vezes caímos nas armadilhas do demônio, que nos joga essas pequenas peças na nossa vida, essas pequenas situações que nos desvirtuam do caminho correto que Deus nos reservou.
E muitas vezes isso é causa da nossa própria escolha, da nossa própria decisão. Como nós sabemos, Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher o caminho que queremos seguir. Não somos robôs programados para fazer tudo conforme a vontade dele. Ao contrário, ele, como Pai, deixa cada um de nós, filhos e filhas, responsáveis pelas nossas próprias decisões. E nos orienta. Este é o caminho que eu quero, que eu dou, que te apresento. Que é um caminho de vida, que é um caminho que vai te levar a uma vida nova. Agora, depende de cada um de nós querer este caminho ou querer o caminho que leva à destruição e à perdição. Enfim, meu irmão e minha irmã, que nós possamos sempre, no momento de oração, nos nossos momentos particulares de oração, não rezar também só para nós mesmos, mas também pelas necessidades da nossa igreja, rezar pelo nosso bispo, pela nossa diocese, pelos nossos padres, pelo nosso Papa, por toda a nossa igreja, por cada irmão, por cada irmã que necessita, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que sofrem e essas pessoas precisam muito de oração. E por que não também nos lembrarmos dos nossos irmãos falecidos em nossas orações, para que Deus os conserve num bom lugar, porque nós não sabemos se realmente esses irmãos que faleceram conseguiram chegar à glória na presença de Deus ou se encontram ainda no purgatório. Por isso a necessidade de também nos lembrarmos dos nossos irmãos que partiram, que fizeram a sua Páscoa. Enfim, termino aqui também lhes apresentando um modelo de oração bem diferente, que nós franciscanos e franciscanas também o fazemos muito, que é a contemplação. Neste momento, nesta forma de oração contemplativa, nós, diante do Senhor, nós apenas, diante principalmente do Santíssimo Sacramento, nós contemplamos o Senhor que se faz pão, o Senhor que se faz presente na humildade do pão e do vinho. Este alimento espiritual que Ele concede a cada um de nós, que nem os anjos têm este alimento para eles, e nós temos esse privilégio. Então, na contemplação, nós contemplamos o mistério de Deus e não precisamos falar nada, apenas contemplar a graça de Deus ali presente diante de nós, dos nossos olhos, diante da nossa vida, e agradecer, e agradecer, e agradecer sempre esse Deus que é amor, esse Deus que é por nós, esse Deus que nos ama, esse Deus que nunca se separará de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e caridade perfeita, sentido, conhecimento e sensibilidade, Senhor, para cumprir o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.